Ao contrário dos asteroides, os cometas podem possuir núcleos um pouco maiores e são mais fáceis de ver porque produzem uma linda coma ao redor da rocha principal. Essa coma é basicamente a atmosfera do cometa, onde gases voláteis são liberados num processo intenso de aquecimento causado pelo calor do Sol. Porém, muitas vezes e dependendo de alguns fatores do próprio cometa, ele não sobrevive e sofre uma desintegração completa, em dezenas de pedaços. Felizmente, os astrônomos já conseguiram obter visões fantásticas dos momentos finais dos cometas, e eles registraram com detalhes incríveis. No vídeo de hoje vamos conferir os registros reais de cometas desintegrando no espaço. Se voltássemos no tempo, quando a astronomia era ainda puramente o que víamos passar no céu noturno, os astrônomos antigos acreditavam que a passagem dos cometas estaria ligada à punição dos deuses, e certamente catástrofes estariam por vir. Hoje em dia sabemos que isso não condiz com a realidade, e os cometas são rochas espaciais de uma ciência fantástica, e que pode dizer muito sobre os confins do Sistema Solar. Basicamente, os cometas são rochas espaciais de alguns quilômetros até dezenas deles, e sim, são maiores um pouco do que a população geral de asteroides. O tamanho não é a única coisa que impressiona, mas a composição também difere bastante dos asteroides, onde estamos lidando com basicamente uma espécie de bola de neve suja, como os astrônomos costumam chamar. Afinal, um núcleo cometário é composto principalmente por compostos na forma sólida, entre eles a própria água, monóxido e dióxido de carbono, amônia e muito mais. O fato de serem chamados assim acontece porque os núcleos são misturados com partículas de poeira que restaram da formação do próprio Sistema Solar. Ou seja, temos o gelo propriamente dito e as partículas que sujam esse gelo. Dessa forma, quando esses objetos se aproximam do Sistema Solar interno, a temperatura superficial aumenta e sofrem um processo repentino de sublimação, onde os elementos voláteis passam do estado sólido para o estado gasoso, criando uma enorme atmosfera que pode medir dezenas de vezes o tamanho da Terra. Mas à medida que um cometa se desloca pelo espaço, a pressão contrária ao vento solar faz esse gás liberado seguir na direção contrária e cria uma cauda ainda maior. É simplesmente incrível, não sendo à toa que esses objetos são admirados e temidos há muito tempo. Usando telescópios mais sensíveis, os astrônomos conseguem descobrir o tempo todo cometas vindo em direção ao Sistema Solar interno, visto que a origem geral dos cometas vai além da órbita de Netuno. Os cometas podem vir tanto do cinturão de Kuiper quanto da nuvem de Oort, e aqui temos duas possíveis órbitas para esses objetos, os de longo período e os periódicos. Não sendo exatamente uma forma conclusiva de inferir as origens, os cometas que possuem órbitas de longa duração, ultrapassando centenas de anos, são considerados cometas não periódicos e que não retornam ao Sistema Solar interno em um tempo considerável. Mas cometas como Halley, que retornam em algumas décadas ou menos, são considerados cometas de passagem periódica pelo Sistema Solar interno. Longe do Sol e de seu calor, esses elementos não podem existir de outra forma a não ser na forma sólida, e portanto os cometas sempre se originam em locais mais longínquos e frios do Sistema Solar. Quando ainda estão distantes, realmente pouca coisa acontece, mas quando se aproximam, eles podem sofrer fenômenos intensos, que em alguns casos fazem os cometas se partirem em milhares de pedacinhos, e foi isso que foi capturado pelo telescópio espacial Hubble. Basicamente, quando os astrônomos encontram um cometa que pode ficar visível a olho nu, é sempre um mistério se realmente isso vai acontecer, pois o brilho dos cometas pode ser influenciado por conta de fatores de reflexibilidade da superfície.
Muitas vezes, essas rochas podem ter um albedo menor, ou seja, refletem menos a luz do Sol. Mas também pode acontecer uma explosão de brilho do nada, quando o gelo fica exposto à radiação solar. Esses fenômenos incertos podem causar a quebra literal da rocha no espaço, e que veremos a seguir. Essa desintegração em si pode ser causada por fatores internos e externos ao próprio cometa. Em alguns casos, a órbita muito excêntrica desse cometa pode o levar a uma aproximação mortal com o Sol, onde o aquecimento causado pelo calor da estrela faz o núcleo se rachar em milhares de pedacinhos. E às vezes, as próprias forças de maré causadas pela forte gravidade do Sol racha ainda mais o núcleo. A verdade é que o rompimento dos cometas ainda não é uma coisa totalmente compreendida, e pode acontecer por diversos fatores. O telescópio espacial Hubble já foi usado para ver esses fenômenos acontecendo bem de perto, e os registros são impressionantes. Uma das observações mais famosas vem do cometa 332P Ikeya Murakami, em 2016, quando Hubble viu uma série de fragmentos se espalhando do núcleo cometário ao longo de pelo menos 3 dias, revelando como é rápida a dispersão desses fragmentos. Os astrônomos acreditam que a aproximação com o Sol já vinha desencadeando forças dinâmicas no núcleo, até que ele se rompeu porque o núcleo não suportou o giro rápido causado pelos jatos de gás. Em 1995, outro cometa começou a se desintegrar, e ele foi o famoso 73P Schwarzmann-Waxman, aquele cometa que muitos astrônomos acreditavam que poderia causar um novo surto de meteoros. Criando um time-lapse com 3 dias de observação em 2006, o Hubble conseguiu obter o movimento real de um dos fragmentos desse cometa se despedaçando no espaço. Tais explosões na rocha foram ocasionadas pela sua aproximação com o Sol, e foi acelerada pelo aquecimento, onde criou jatos de gás repentinos que fazem os fragmentos individuais se distanciarem cada vez mais um dos outros. Isso ocorre tão velozmente que o Hubble conseguiu meio que filmar num belíssimo time-lapse de curto período de tempo. Indo para 2019, o cometa Atlas era um potencial cometa que seria incrivelmente brilhante naquele ano, até que após uma breve explosão de brilho, o núcleo começou a se apagar cada vez mais. Os astrônomos especularam que o cometa tinha se rompido, e foi exatamente isso que o Hubble observou. Uma das hipóteses é que o núcleo do cometa obteve uma liberação de jatos de gases de uma forma desigual, fazendo com que sofresse forças desiguais também. O material não muito denso não aguentou e se rompeu. O telescópio espacial conseguiu acompanhar a separação do núcleo e viu os fragmentos se dispersarem pela névoa cometária. Neste caso, o cometa Atlas explodiu quando estava na órbita de Marte e ainda faria sua máxima aproximação com o Sol, evidenciando que os processos de rompimento dos cometas podem ser bem diversos. E não há só um único motivo pelo qual essas rochas se quebram em pedacinhos. Sabendo que a desintegração pode ser rápida e totalmente imprevisível, as observações precisas são bem raras. Portanto, os astrônomos ainda permanecem em grande parte incertos do que provoca realmente a desintegração dos cometas. De qualquer forma, as imagens são lindas de ver, e os cometas impressionam até em seus momentos finais. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante, e se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!